Lição 10. Trabalho, não idolatria, mas vocação. Por que você trabalha? Qual é o significado do seu trabalho? A resposta dependerá da história que você atribui ao trabalho. Se a história do trabalho é realização pessoal, então o trabalho é sobre construir uma reputação para você. É o caminho da obscuridade para a glória. Se a história do trabalho é do enriquecimento, então o trabalho é um meio de conquista. É a estrada da pobreza para a riqueza. Se a história do trabalho é da sobrevivência, então o trabalho é um meio de subsistência. É o caminho da necessidade para a aquisição. Se a história do trabalho é fazer do mundo um lugar melhor, então o trabalho é um meio de salvação. É a jornada da ruína para a restauração. Que história o seu trabalho está contando? Quem está no centro? A história que seu trabalho está contando é uma história verdadeira? O que é vocação? Como os irmãos responderam, vocação é um termo derivado do latim vocare, que significa chamar. Alguém chama. Vocação é o ato pelo qual Deus chama para um determinado fim. Deus nos chama à vida. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. A vocação à vida é o chamado que precede todos os demais. Deus, em seu infinito amor, modelou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. O chamou à vida para que, como seus filhos, fossem cuidadores da criação. 2. Deus chama para a vida familiar. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Gênesis 1:27. É a vocação do amor que se realiza na relação entre homem e mulher. No amor de Deus, o casal é chamado a edificar o amor conjugal para formarem uma família. Constituem, assim, uma íntima comunidade de vida para realizarem a missão da maternidade e paternidade, onde o lar se torna o lugar onde se partilha valores humanos e cristãos. 3. Deus chama a viver em sociedade. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. É a vocação do amor ao reconhecer que não é bom que o homem esteja só e que ele precisaria de uma ajudadora para relacionar-se com seus semelhantes, comunicando os bens espirituais e materiais para ajudar-se mutuamente no mandato de cuidar e cultivar da criação. Deus afirmou que o homem seria um ser social, viveria em comunidade. Deus chama para o descanso e adoração, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Gênesis 2:3. É a vocação do amor ao descanso e adoração.
O chamado para largar suas ferramentas no 7º dia para adorar ao Senhor dão a oportunidade de desfrutar dos benefícios do descanso físico e mental. Os seres humanos se tornam mais dignos quando adoram ao Senhor. É na celebração semanal alegre quando encontram tempo para descanso e adoração que os seres humanos se tornam mais dignos. O sábado é um dom de Deus para os seres humanos ocupados e cansados. Ele nos oferece uma pausa para descanso, para ficarmos com o Senhor, com a nossa família e com nós mesmos. O sábado nos fala de Cristo. O fato de não trabalharmos é um lembrete de que não somos salvos pelas nossas obras, mas em Cristo podemos desfrutar do descanso. Aqueles que descansam na graça de Deus sabem que Ele, em seu poder criador e sua benigna providência, é o único que está por trás da obra que fazemos. Deus chama para o trabalho. A ordem de sujeitar a terra determinou o trabalho humano. 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, de 8 a 11. Assim, o trabalho do homem é uma imitação do trabalho de Deus, uma participação na criação de Deus e na sua criatividade. Governar, sujeitar, multiplicar, fazer coisas. Isso é o que Deus faz e, no entanto, Ele destina essa tarefa a nós. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Uma das consequências da queda foi que todas as vocações, embora tenham continuado as mesmas, foram amaldiçoadas. A ordem para que Adão exercesse domínio sobre a terra, sujeitando-a, fazendo-a crescer e multiplicar, não foram revogadas. Agora, só em meio a fadigas, a terra produziria o alimento necessário. Seu trabalho também produziria plantas espinhosas e cultivo em lugares secos e pedregosos. Todos nós somos vocacionados a fazer algo. Deus chama pessoas para diferentes tipos de trabalho. Ele age no trabalho do homem por meio do poder da sua providência. Embora o homem se esqueça do significado espiritual das coisas comuns que faz e, embora o seu trabalho esteja maculado pelo pecado, o cristão que anda pela fé e descansa em Cristo pode viver e trabalhar como um canal para os dons de Deus
e para a sua glorificação. Nem toda ocupação ou meio de vida é vocação. Lembremos, então, que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Ocupações que atentem contra a lei, como a vida ou usurpação de bens de outrem. Ocupações legais, mas que levam as pessoas a pecar. Comercialização de produtos ilícitos ou piratas. Setor de entretenimentos que exaltem a sensualidade e atentem contra a família, como novelas, teatro, filmes e bailes. Atividades que celebrem o ocultismo. Deus nos chama para influenciarmos positivamente. Os cristãos estão no mundo, mas não devem ser do mundo. Isso acontece por meio da vocação. As palavras de Cristo não podem ser esquecidas. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17, 18. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Ao desempenharem suas vocações, os cristãos se envolvem com o mundo. É assim que podem exercer uma influência positiva sobre a cultura. Atores, músicos e artistas podem ser sal e luz num mundo que geralmente é insosso e escuro. É por isso que precisamos de cristãos em todas as profissões ligadas à cultura. Espiritualmente, a vida cristã está oculta com Cristo em Deus. Porém, fisicamente, os cristãos vivem no mesmo mundo e, como qualquer pessoa, estão sujeitos às mesmas leis, moram nos mesmos lugares, lidam com as mesmas questões práticas. Assim como Jesus, que veio ao mundo, tornou-se carne, teve família, foi filho e trabalhou com suas próprias mãos. Portanto, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Seus discípulos também vieram de diferentes vocações, mas depois de conhecerem e seguir a Jesus, certamente se tornaram mais honestos em seus negócios. André, Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, trabalhavam como pescadores, conforme Mateus 4, 18 a 22. Mateus, chamado de Levi, era cobrador de impostos do Império Romano, conforme Lucas 5, 27 e 29. Cobradores de impostos ganhavam uma parcela do valor que arrecadavam, conforme se depreende da leitura da história de Zaqueu, outro famoso cobrador de impostos que seguiu a Jesus. Lucas 19, 1 a 9. Durante suas missões, Paulo se sustentou fabricando tendas, conforme descrito em Atos 18, de 1 a 3. Simão era conhecido como Zelote. Zelotes se envolviam em política e anarquia na tentativa de derrubar o governo romano. Ele pode ter sido um político ou revolucionário. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 4, 28. Deus chama para amar e servir ao próximo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses
4:9. Por fim, o nosso principal chamado é pregar o Evangelho. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos 16:20. E assim terminamos mais uma aula. Que Deus nos abençoe e coloque em nós cada dia mais o desejo de servi-lo onde quer que estejamos naquilo que fazemos.